Mas ensaiando melhor. Livro do Êxodo, capítulo de número 20. Livro do Êxodo, capítulo de número 20. Culto da Escola Bíblica Dominical, nosso primeiro culto da Escola Bíblica Dominical, dos outros que surgirão, que virão. A Escola Bíblica Dominical tem sido uma bênção, e a tendência é melhorarmos a cada vez mais. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Leamos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, meu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo de número 7. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Versículo de número 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Versículo de número 12. Honra teu pai e a tua mãe. Versículo de número 13. Não matarás. Versículo 14. Não adulterarás. Versículo 15. Não furtarás. Versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Versículo 17. Não cobiçarás. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Para falarmos dos 10 mandamentos, precisamos voltarmos um pouco na história. Por que os 10 mandamentos? Por que o decálogo, as tábuas da lei? E que povo é esse que recebeu? E por que recebeu? E quando recebeu? Toda esta lição desse primeiro trimestre veio nos narrando e nos ensinando acerca desses 10 mandamentos. É bem verdade que precisamos nos reportar ao ano de 1892 a.C., quando Deus ainda chama Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, automaticamente, ele atende o chamado de Deus, a convocação de Deus, e ele sai para uma terra que nem ele sabia aonde ficava. O interessante é que ele também não indagou nada. Ele simplesmente chamou Sarai, pegou o sobrinho Ló e saiu destino à terra prometida por Deus. Antes de chegar a essa terra, ele passa pelo Egito. E ao contrário de que alguns acham que Abraão saiu, só ele, Sarai ou Sara e Ló, não, saiu Abraão, Sara, sua esposa, ou Sarai, até porque o nome não tinha sido mudado ainda, Ló, os serviçais de Abraão e os serviçais de Ló, ou seja, pastores. Isso deixa claro que mais na frente a Bíblia Sagrada vai nos dizer que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então isso nos deixa claro que eles não saíram somente os 3. Chegando no Egito, acontece o imprevisto na vida de Abraão. Ele fala que Sara era sua irmã, então o faraó fica interessado nela, cresce o olho, a mulher é bonita, meu irmão,
chamava a atenção. E ele, logicamente, como dono de todas as terras do Egito, ele quer possuir. Deus visita Faraó, coloca uma doença em Faraó. Então, a verdade vem à tona quando ele descobre que Sara não é irmã, é esposa. É verdade que tem um grau parentesco. Algumas, mente teológica, fala que é irmã, outras falam que é sobrinha. Irmã ou sobrinha não vem no caso. A importância que era tinha um grau parentesco, mas nessa ocasião é esposa e ponto final. Daí por diante, Abraão levanta e continua a sua caminhada, destino à terra prometida. Pois bem, esse povo que ali alguns ficaram no Egito, já começa a grande problemática. Mais tarde, de Abraão vence Isaac, de Isaac vence Jacó, e de Jacó gera 12 filhos. Esses 12 filhos, mais tarde, saem e viram tribos. Essas tribos são elas que vai herdar a terra que foi prometida a Abraão. E de Abraão a Isaac, e agora estende também a Jacó, a sua descendência. Deus falara com Abraão: Abraão, a sua descendência será mais do que as estrelas do céu, e mais, muito mais do que a areia do mar. Porém, deixa eu lhes dizer uma coisa: isso não aconteceu na vida de Abraão, isso não aconteceu na vida de Isaac, mas isso se cumpriu na vida de Jacó. Deixa eu já dizer uma verdade: não importa o tempo da promessa, o importante é sabermos esperar o cumprimento da promessa em nossas vidas. E com isso vence os filhos de Jacó. Esses filhos de Jacó, um deles José, o mais novo Benjamim, o mais velho Rúben. José chamava a atenção. Daí vence a perseguição contra José. Os irmãos pegam José, jogam na cisterna, depois tira José da cisterna, vende para os ismaelitas. Ele chega no Egito, lá é vendido para Potifar, vai servir Potifar na casa de Potifar. José, jovem viçoso, bonito, jovem de boa aparência, chamava também a atenção. A mulher de Potifar cresce também o olho. Porque é interessante esse negócio de crescer o olho. Interessante isso. Porque só cresce o olho naquilo que é viçoso, né? Aquilo que é bonito. Quando o negócio é bonito, igual o nosso pastor presidente Carlos Tomás, chama a atenção. Porque para chamar a atenção, o negócio tem que ser bonito. É mesmo, pastor? Tem que ser bonito. José chama a atenção. Então ela tenta ter um caso com José. Só que José, entre ter caso e sair quase semi-nu ou quase nu, ele preferiu sair quase semi-nu. De José, mais tarde, foi preso na prisão, revela um sonho do copeiro, do padeiro. E mais tarde, esse copeiro, Faraó tem um sonho: 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Ninguém interpretava o sonho. Porém, o copeiro servindo Faraó, fala: existe um homem que interpretou o sonho lá na cadeia, lá no presídio, segurança máxima, pode interpretar o seu. E Faraó faz o seguinte: quem é esse homem? Quem é esse? Manda chamar. José vem, interpreta o sonho de Faraó. Faraó fica encantado e coloca ele como
governador sobre todo o Egito. Aleluia. Depois de Faraó, ele é a maior autoridade. Saiu lá do presídio, meu filho. Saiu lá do desacreditados. Para governar, na época, uma das maiores, ou a maior potência, se chamava Egito. José planta e colhe muito, 7 anos plantando e 7 anos colhendo. Depois disso, os parentes de José, os seus irmãos, o seu pai, vêm ter com José. José recebe eles no Egito, caminha eles para a cidade ou terra de Gósen, pertencente também ao Egito. Lá eles podiam pastorear, criar os seus gados lá e ter uma vida tranquila. E José governando. Porém, tudo tem um começo, um meio e tem um fim. José começou o seu governo, chegou no meio do seu governo, mas o governo de José tinha um fim. Então, aproximadamente 110 anos de idade, José morre. Quando José morre, os tempos passam, o ano passa, o nome José cai no esquecimento. Surge outro faraó. Este outro faraó que se levanta, começa agora a imprensar os hebreus, a imprensar o povo de Gósen. Começa agora a escravizar, porque o povo começou a crescer, o povo começou a evoluir, o povo começou a progredir. Faraó olha e entende: esse povo está crescendo demais, esse povo está progredindo demais, esse povo está avançando demais. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar jugo e tributo sobre ele, vamos tentar eliminar esse povo. Mas o povo crescia e progredia, porque ainda estava debaixo de uma promessa de Deus, debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de um ensino de Deus. E quando se está debaixo da palavra, debaixo do ensino, debaixo do conhecimento, não tem outro jeito a não ser crescer, a não ser progredir. Deixa o Faraó pensar o que dizer, deixa o Faraó fazer o que dizer, vai crescer. Faraó se levanta. Vamos parar esse povo. E falou: vamos colocar um chumbo, chicote comendo solto, o povo escravizado e Joquebede grávida. A esperança do povo estava por vir. Quem é ele? Quem é esse menino? Quem é esse garoto que vai sair do ventre de Joquebede? E no dia 6 de março do ano de 1542, nasce ele, o livrador, nasce ele, aquele que vem tirar o povo, nasce ele, o general dos exércitos do Egito, nasce ele, filho de Hebreia, filho de Hebreu, nasce ele, que ia jogar a coroa por terra de Faraó e dizer: não preciso da sua coroa, eu sirvo um Deus todo-poderoso, que quando ele fala, a terra estremece, e querendo ele, ninguém pode impedir. Nasce ele, saindo no meio das águas, nasce ele, perseguido até os anos, nasce ele, Moisés, nasce Joquebede, põe o garoto para fora, Moisés. Os adivinhos de Faraó correm para Faraó, presbítero Joselá. Ó Faraó, dos hebreus nascerá um que colocará o teu trono abaixo. Dos hebreus? Dos hebreus mesmo. Quem é esse menino? Não se sabe ao certo. É dos hebreus. Quantos anos tem? Aproximadamente 2 anos. Faz o seguinte: manda matar. De 2 anos para baixo, elimina todos os filhos dos hebreus. Joquebede ainda consegue guardar o menino durante aproximadamente 3 meses. Até então, não adianta mais. Ela
o junco, faz o cestinho, passa betume, vai para o menino, coloca dentro do cestinho e coloca a margem do rio Nilo. Glória a Deus. Quando Deus quer usar, Deus usa demônio, usa corvo, usa jumenta, usa cabrito, cavalo e usa até Satanás para poder te abençoar. É verdade. Aleluia. Chega a filha de Faraó, escuta o choro. E quando ela escuta o choro, ela fala com as suas servas: busca onde está. Quando vai ver, é um menino. E ela não podia ter filhos. Junta a fome com a vontade de comer. Ela espera. Pega o garoto bonito. Miriam se aproxima ali, dá uma olhada. E ela talvez pergunta: ei, menina, de que esse menino é? Esse menino aí é filho dos hebreus, de uma hebreia qualquer. Vamos colocar o nome dele? Coloque o nome dele. Qual o nome, menina? Coloca, já que está sendo tirado das águas, coloca Moisés. Do original hebraico, tirado das águas, saído das águas, resgatado das águas. Tira ele, dá o nome dele. Conhece alguma mãe que pode também? Conheço. E conheço, essa está com os peitos cheios. Essa está com os peitos cheios. Está precisando mesmo desse menino. Precisando mesmo. Então leva lá. Vou assalariar ela. Olha só. Vou assalariar ela para cuidar do próprio filho. Garoto. E aí leva o garoto. E quando o Faraó coloca o garoto nos braços e pega a coroa, coloca na cabeça de Moisés. Esse sim é Moisés. Esse é o libertador. Não podia ser diferente. Ele pega a coroa contra Flávio José, Demolde, Barclay, Wycliffe, segundo Almeida, segundo os historiadores. Ele pega a coroa e joga no chão. Quando ele joga no chão, os adivinhos olha para Faraó. Aí Faraó, este vai jogar o teu trono por baixo, porque ele já jogou a tua coroa para ele não é nada. Moisés deve ter dado uma olhada assim para ele: rapaz, se eu pudesse falar, eu falava, mas como não sou do poço, eu vou dar um chorinho para exprimir a minha indignação, para te dizer que a tua coroa para mim não serve, o teu reino para mim não serve. Eu vim aqui para tirar o povo deste lugar, porque nós servimos o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, a Ele todo o universo e toda a glória. Quem tem essa palavra, tentando tua mão, só me querendo de glória para adorar Ele, para adorar. Este é o não quero tua coroa. O menino vai crescendo, passa a ser general dos exércitos do Egito, ganha grandes batalhas, até ter um encontro com quem? Miriam, sua irmã. Quando vem para Miriam, querendo tirar uma onda, Miriam olha para ele e fala: rapaz, tu és hebreu, dessa bola, baixa crista, tu és hebreu, tu és hebreu. Meu irmão, tu és Moisés, filho de Joquebede, filho de Anão. Isso turba a mente de Moisés. Moisés desce, vai embaixo do palácio, onde ficava registrado na parede todos os acontecimentos. E ele tem um encontro com a realidade dele. Ele volta indignado, começa a sentir a dor do povo. E quando ele começa a sentir a dor do povo, e a história conta de que ele mata o egípcio, foge para Midian, e depois Deus visita ele no Horebe. Quando Deus visita ele no Horebe, ou no Sinai, Deus fala: volta lá. 40 anos ele passou no Egito, 40 anos ele passou em Midian, casa com Zípora, filha de Jetro, ou Reuel. 40 anos ali, apacentando
aprendendo a servir. Deus visita ele na sarça no monte Horebe, ou Sinai, e de lá ele desce. Ele entende que tem uma obra, uma missão, volta para o Egito, e quando ele chega no Egito, ele passa mais um ano no Egito convencendo o faraó: deixa esse povo ir, deixa esse povo sair, não deixa, solta o povo, não solta, liberta o povo, não liberta. Esse povo é meu, esse povo não é seu não, faraó. Esse povo é exclusivo de um Deus todo-poderoso. Salva esse povo, deixa este povo ir. Até que começa a surgir as pragas e vem a água, se transforma em sangue, a água do rio Nilo, vem a praga das rãs, do piolho, da mosca, as doenças dos animais, as úlceras, a saraiva de fogo, os gafanhotos, as trevas, e por último, Deus manda matar todos os primogênitos. E o primeiro a morrer é o filho de Faraó. E quando ele morre, ele imediatamente chama Moisés: tira esse povo daqui, agora. E entre os dias 15 a 17 de abril do ano de 1462, na hora peculiar de Deus, à meia-noite, o povo, entre 2 milhões a 6 milhões de hebreus, sai do Egito, destino à terra prometida. A oração chegou, meu irmão, a súplica chegou, e quando a oração e a súplica chega lá em cima, não tem jeito, não tem hora. Deus move o céu, move a terra, Deus transforma água de rio em sangue, mata o primogênito. Mas sabe de uma coisa? Vai ter que sair, vai ter. Aí o povo, saiu o povo, êxito afora. E mais tarde, deixa eu acelerar para ganhar tempo. Mais tarde, Moisés para no mesmo lugar, na província do Sinai, para com o povo. E Deus chama Moisés no particular: sobe aqui, Moisés. Moisés sobe ao monte. E quando Moisés sobe ao monte, o povo começa a fazer o bezerro. Moisés desce com as tábuas. Isso é a primeira vez que Moisés sobe, porque Moisés subiu 2 vezes. Quando Moisés sobe a primeira vez, Moisés subiu, e quando desce, ele quebra as tábuas. E essa data não é contada. Porém, no dia 19 de julho de 1462, Moisés sobe pela segunda vez ao Sinai. E ele recebe, passa 40 dias, 40 noites. Deus visita Moisés. Moisés, vamos fazer aqui, vamos lapidar uma pedra, Moisés. Vou escrever nela, Moisés, as minhas leis. Você vai levar, vai mostrar ao povo as minhas leis, Moisés. Eles vão agora ter a minha lei, vão ter a minha palavra, Moisés. E no dia 29 de agosto do ano de 1462, ele sobe no dia 19 de julho e desce no dia 29 de agosto, fazendo a conta, 40 dias, 40 noites, certo, cravado. Ele desce com as 2 tábuas, ele desce com os 10 mandamentos, ele desce com o decálogo e chega diante do povo e fala: agora tu és um povo que tem lei. E ele começa a explanar a lei, ele começa a dizer a lei. O povo que saiu em abril recebe em agosto. 4 meses depois, o povo já tinha lei, meu irmão. No Egito não tinha lei, não tinha era, não tinha beira. Mas para andar com Deus, não pode andar sem era e sem beira. Para andar com Deus, tem que ter lei. Nós temos um respaldo, a Bíblia Sagrada. Não tem como andar fora dessa lei. E se estão de Deus, temos que respeitar a lei, a Bíblia Sagrada, porque a lei é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agora o povo tem lei. E aí começa aqui a história dos 10 mandamentos. Aqui começa a história do decálogo. Então nós sabemos que foi para o povo. O povo esse, os hebreus, Israel. Primeira ordem: não terás. Primeira ordem: não terás outros deuses.
Deus. Olha a sua atenção. Porque no Egito, só o Egito tinha mais de 10 deuses, sendo Deus nacional, era o Deus nacional. Mais de 10 deuses. E esse povo, querendo ou não, eles cultuavam. Tanto é que, quando Moisés estava em cima, eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro que era símbolo do Egito. Deus fala: meu filho, não terás outro Deus. Não terás. Eu sou o único Deus. Como escreve Isaías 43 anos. Antes de mim não houve Deus, depois de mim não haverá. Eu criei, eu formei, tu és as minhas testemunhas. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Não terás outro Deus. Deus já coloca na primeira linha. Não existe barganha entre eu e outro Deus. Eu sou o único. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Ou servimos a Ele, ou servimos a Ele. Não tem como servir. Só isso? Não, tem mais, meu filho. Tem mais. Tem a segundo mandamento. Não farás imagem de escultura. Não tem esse negócio de São Pedro, Santo Antônio, São Bento, não. E ainda tem uns camaradas que quando quer casar, pega Santo Antônio e coloca de cabeça para baixo dentro da água. E quando é água, ainda é bom, hein? Pior que não coloca dentro da cachaça. Além de morrer afogado, ainda morre afogado na cachaça. E aí depois, passa um cochilo, eu pego um camarada, levanta de lá e aí vai resolver o meu problema. Resolveu o que? Já morreu afogado, meu irmão. Único e verdadeiro Deus. Quem aqui serve o único e verdadeiro Deus? Ele é o Senhor da sua vida. Terceiro mandamento: santificarás. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Isso é interessante, não tomar o nome do Senhor em vão. Tiago mais tarde vai escrever sobre isso. Que a palavra do cristão é sim, sim e não, não. O que passar diz é o quê? O que passar diz é o quê? Procedência maligna. Isso, procedência. Tomar o nome do Senhor em vão é não usar o nome do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira, aleatoriamente. Porque o nome do Senhor tem poder. Poder. Deus escreve: meu filho, não tomarás o meu nome em vão. Segura a tua onda. Quando falares o meu nome, tenha certeza e convicção daquilo que você está falando, daquilo que você está dizendo, para mim poder assinar embaixo, como fez com Elias. Não vai chover durante 3 anos e meio. Deus falou assim: esse cabra, vou assinar embaixo. É nessas situações que eu assino e determino. Não é mais não, meu filho, quer colocar para 4,5, não? Vamos arredondar esse negócio para 5 anos logo. Pô, senhor, 3 anos e meio está muito bom. Está muito bom. Só que ele deu um mole, que ele esqueceu que depois ia acabar a água e ele também ia ficar de navio. Mas Deus é tão abençoador que mandou ele lá para a viúva de Serepta e ela fez um bolinho para ele, deu água para ele, e Deus visitou a Serepta também, a viúva lá de Serepta, e abençoou a vida dela, porque Deus jamais deixa de abençoar o teu povo, os seus filhos. Glória a Deus, aleluia. Quarto mandamento: santificará o sábado. Deixa aqui. Sábado não é para prosélitos. Sábado é para povo de Israel. Para povo de Israel. Povo de Israel. Não é. Tem pessoas que falam: eu sou israelita. Não é israelita. Não é israelita. Israelita é israelita. Hebreus. Prosélitos é prosélitos. Não santificarás o sábado. Deus está dizendo o seguinte: um dia para descanso, um dia para adoração de vocês, um dia para que vocês possam me buscar mais intensamente.
intensamente. Tá? Um dia para que vocês possam me reverenciar. Tá? Eu costumo até dizer, é pecado alguns por aí guardar o sábado? Eu não. Guarde o sábado, a quinta, a terça, o dia que quiser. O dia que quiser, problema. Nós fazemos menção daquilo que Jesus proferiu quando Jesus ressuscitou num dia de domingo. Num dia de domingo já teve logo um culto e Deus abençoou e nós proferimos dessa forma. Leis para Israel é leis para Israel. Não podemos nem transferir tudo para os nossos dias. Tá? Deus segue dizendo e escrevendo nas tábuas da lei: santificarás o sábado, honrará pai e mãe. Por quê? Nós aprendemos nesse trimestre que não é só honrar pai e mãe, filho também precisa honrar. O filho honra, o pai honra. Porque não adianta o pai só cobrar: meu filho, você tem que me honrar. Mas o que nós fazemos para honrar os nossos filhos? É uma troca. Os filhos honram e os pais também honram. Os filhos honram e o pai também honra. Nesse honrar pai e mãe, nos tempos antigos existia uma lei chamada Corbá, em que o filho que não queria tomar conta dos pais, ele pegava todos os bens e santificava ao Senhor, para dizer que não tinha recurso para tomar conta dos pais. Lei de Corbá. Santificava tudo: a fazenda, o dinheiro, o gado, o ouro, a prata, tudo. E aí quando o pai chegava: pai, eu santifiquei tudo ao Senhor. Só tem um caminho para colocar o Senhor. Vamos colocar o Senhor no asilo? Vamos colocar, o Senhor já está de idade mesmo avançada? Vamos colocar lá. Mas não vê que o camarada estudou, o camarada se esforçou para que ele se formasse, tivesse uma boa educação, não trilhasse o caminho que levasse ele à morte. A pessoa se orou pela vida dele de madrugada e dia após dia. Isso é honrar pai e mãe. Esse mandamento Deus não abriu mão. Também deixou outros: não matarás. Esse não matará, isso não só acontecia só lá em Israel, não. Aqui dentro também, dentro de muitas igrejas também, é um local de assassinatos. Eu falei isso nesse trimestre, que aqui dentro também se mata muita gente. Matamos com palavras. Quando tomamos posse de uma palavra e jogamos indiretas, ofendemos pessoas, criticamos pessoas, matamos pessoas. A lei do decálogo estava escrito: não matarás, mas não especifica qual tipo de não matarás. Não matarás com o quê, irmão? Com calúnia, com palavras, com facada, com porretada, com pedrada. Deus só deixou entrar: não matará. Não matará com crítica, não matará com difamação, não matarás com arma, com facada, com palavras, não matarás. Ou seja, não mate o seu irmão, preserve teu irmão, ame o teu irmão, tenha ele como conselheiro teu, tenha ele como teu próximo, chegar a ti, quando você entender que não podemos matar o irmão, nós vamos literalmente nos encaixarmos no sexto mandamento. Mais do que isso, surge o sétimo: não adulterarás. Esse adulterarás é interessante. Vou falar, Jesus diz o seguinte: se com olhar para a mulher e com os seus olhos desejar, com ela já adulterou. Às vezes, segura. A língua começou a passar. Nós conseguimos achar a mulher dos outros bonita, mas a nossa mesmo não achamos. Verdade.
Conseguimos ver perfeição na mulher dos outros, mas na nossa não achamos. Cuidado, não adulterará. Essa lei vai entrar hoje também. E vice-versa, tá, minha querida? É vice-versa também, tá? Faca corta para os dois lados, segura sua onda, tá? Então, melhor fica com o seu canequinha, com o seu barriguinho, tá? Fica com ele. Ele te ama, tá? Fica com ele, segura sua onda, tá? Fica lá, o seu filé mignon, fica lá, tá? Surge, oitava lei, não furtarás, ou seja, não roubarás. Oitava, a nona, não darás falso testemunho. O que mais tem, irmãos, é testemunhos. Deus traça o objetivo, preste atenção, para Israel, de forma que ele cerca Israel de todos os lados, santificado, e não um povo que vivia por domínio próprio, empinando o nariz e saindo a torta e à direita. Deus vem traçando os objetivos para o seu povo, traçando os métodos para o seu povo, e é por isso que surge os 10 mandamentos, é por isso que surge lei, para que o povo pudesse ter o que seguir e não ser um povo aleatório. Vem mais, não darás falso testemunho, porque não adianta ser um crente pentecostal dentro da igreja, mas porta para fora, meu irmão, compra e não paga, mexe com a mulher na rua, deseja dos outros, faz tudo errado, mas aqui, vai, meu irmão, pula, rodopeia e sapateia. Não darás falso testemunho. O pastor da igreja pode não te ver, mas sabe uma coisa, ele tem quem te vê e quem pode revelar ele. Para fecharmos, não cobiçarás. A cobiça, quando Deus fala não cobiçarás, são 12 tribos. Possa que alguém tinha uma terrinha melhor, tá? Cobiçar a terra. Vamos cobiçar a terra dele, o gado dele. Hoje não. Vamos cobiçar o ministério dele. Vamos cobiçar a chamada dele, a chamada dela. Vamos cobiçar os bens dele. Vamos cobiçar os bens dela. Ela louva bonitinho, vamos cobiçar a chamada dela. E o cobiça é um perigo, meu irmão. Sabe por quê? A cobiça, ela gera a inveja. E a inveja pode gerar até assassinato. Não cobiçarás, não desejarás a mulher do próximo, nem quando o próximo não tiver próximo. Mais um motivo para você não cobiçar. Não cobiçará o ministério do teu irmão, não cobiçará a chamada do teu irmão, não cobiçará a chamada da tua irmã, não cobiçará o carro do teu irmão, a casa do teu irmão. Faz o seguinte, dobra o teu joelho, puxa a Deus, ele vai te surpreender, ele vai te abençoar, ele vai te alcançar. Vamos entrar nos parâmetros de Deus, e Deus, como um forte, vai nos alcançar, nos abençoar, trazer uma medida abençoada, revoltada, sacudida para a nossa vida. É isso que Deus tem preparado para o teu povo, para o
fala assim: muito bem, você disse 2 mandamentos, não é isso? Faz isso daí e viverás. Hoje, amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e mais do que isso, o próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus, eu respeito a Deus, eu reverencio a Deus, eu honro a Deus, eu cultuo a Deus, eu sirvo a Ele com alegria. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou desejar o mal para o meu próximo, não vou desejar que o meu próximo tenha o pior emprego, o pior salário, a pior casa, e que antes de qualquer forma, não, eu vou interceder por ele, para que Deus possa abençoar ele na mesma medida que Deus tem abençoado. Amar o próximo como a ti mesmo. Deus sobre todas as coisas. Quem aqui entendeu essa palavra? Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Poderia falar que aproximadamente umas 3 horas, fácil. Guarde, esse trimestre nós falamos dos 10 mandamentos. Você conhece de cor salteado agora os 10 mandamentos. Então coloque ele em prática, meu filho. Coloque ele em prática, meu filho. E Deus vai abençoar de uma forma poderosa. Aplaude o Senhor bem forte.